Vida e Saúde, aqui com você agora. Vamos falar sobre um tema sensível para as famílias, que é o cuidado com os idosos. Mas a gente não vai tratar desse cuidado especificamente, Dr. César. A gente vai falar um pouquinho sobre o olhar que a gente precisa ter sobre aquela pessoa que se dedica ao cuidado. Tem os cuidadores profissionais, tem os cuidadores informais, que são normalmente um membro familiar, né? Pode ser um neto, uma neta, pode ser uma filha, um filho, um sobrinho, um cônjuge. Cuidar pode ser ao mesmo tempo super gratificante, pode ser um ato de gratidão, de retribuição, mas fatalmente é muito desgastante. Fisicamente, você vai ter que cuidar de uma pessoa às vezes grande, com uma capacidade maior do que a do seu próprio corpo aí, mas emocionalmente, mentalmente também pode ser bem pesado, Dr. César. Pode ser, é verdade. Tem as duas, é como a moeda, tem as duas faces, né? Então, cuidar de alguém que é um parente seu e que você amava, conviveu às vezes com tantos anos, né? Então isso tem o lado de ai, que bom que eu posso cuidar de alguém a quem eu amo, que tem sido tão importante na minha vida. Também tem o outro lado da moeda que é, ai, vou ter que cuidar de alguém que eu nunca me dei bem com essa pessoa, pode ser um parente difícil e tal. Mas mesmo se a gente pensar que a gente vai cuidar de alguém que a gente ama, tem os desafios, porque depende da necessidade desse cuidado. Qual é a doença que essa pessoa precisa para que a gente vá cuidar dela? Então, tem doenças que têm exigências diferentes. Né? Por exemplo, uma pessoa que teve um acidente violento ficou tetraplégica, ou seja, paralisada numa cama. Tem mais Isso limitações. É um tipo de cuidado. Outro é de exigência, né, para cuidar. Outro é um Alzheimer, né, um idoso com Alzheimer, está desorientado e tal, confuso. Então, esse é um tipo de cuidado. Outra pessoa que está com câncer terminal. Então, mas em qualquer que seja, qualquer uma dessas doenças, né, ou limitações, mesmo a pessoa que ama esse indivíduo doente, ela vai ter ali, vai ter que reduzir a hora de lazer dela, vai ter que se dedicar, às vezes dividir o trabalho fora com cuidar. Então, é gratificante cuidar de alguém que a gente ama, né, mas tem os desafios. A gente vai destrinchar aqui esse assunto, fica com a gente porque tem outros aspectos que a gente quer tratar, o aspecto financeiro, tem o aspecto familiar, relacionamento, segura aí, mas eu quero perguntar para você, a gente tem uma pergunta do dia e é só deixa aqui para participar do Vida e Saúde, mandando a resposta, contando aí o seu caso. Você já se sentiu cansado por se dedicar muito ao cuidado de alguém? Pode ser, de repente, seu filho, não precisa nem ser um idoso, pode ser uma mãe aqui. Conta pra gente, usa o nosso WhatsApp, tá vendo o QR Code aqui? Usa ele, aponta a câmera do seu celular, deixa o nosso contato aberto aí. Se você mirar o celular aqui, vai aparecer uma mensagem aí, clica e você já vem direto para o nosso contato. É só dizer se você já esteve nessa posição de cansaço por cuidar de alguém. Ou você pode digitar o nosso contato, que é 12 98266 0004. Dr. César, cuidar de alguém exige preparo, muitas vezes, exige dedicação. Num momento em que talvez a minha vida não tenha tanto espaço para isso, né? A gente precisa encontrar essa motivação de alguma maneira para que a gente cuide, a gente honre os pais ou o filho, essa pessoa que a gente está cuidando, porque é uma forma de honrar o cuidado, não é? Sim, é verdade. A gente sabe, se a pessoa que está precisando de cuidado tem um vínculo familiar, então isso tem um investimento afetivo muito grande, né? Então a gente precisa valorizar isso, valorizar o que a pessoa foi na nossa vida, né? Até ficar doente de uma forma grave que exige o nosso cuidado. Lembrar do que aquela pessoa, talvez para encontrar essa motivação, lembrar, né, de como foram os anos de convívio com aquela pessoa, no caso de um relacionamento próximo, de um carinho ali, ajuda a motivar, não é? Ajuda a motivar. E também a gente entender que, apesar de que a saúde mental tem a ver com um certo grau de independência, mas também tem a ver com um certo grau de dependência, quer dizer, a gente precisava daquela pessoa, aquela pessoa era importante na nossa vida, né? E a gente para essa pessoa também. Então, acho que essa atitude de gratidão, de gratificação, de reconhecimento da importância desse vínculo afetivo, tudo isso ajuda a gente a ter força para poder cuidar de alguém, né?
Agora eu quero saber o seguinte, existem fatores de risco que aumentam o estresse do cuidador. Vem para cá, doutor César, comigo, porque a nossa equipe preparou aqui. Aliás, quero agradecer a Andrice, a Gabi é a produtora desse programa, que pensou em algumas questões aqui, doutor César, que podem ser fator de risco para quem está cuidando. Vem cá, me conta se você já sentiu isso na pele, ó. Ser do sexo feminino é um fator de risco. Por quê, doutor César? Vou dar um exemplo assim, que eu até conheço um caso bem típico desse, que a filha precisava cuidar do pai com Alzheimer, só que o pai é um homem zarrão, um cara pesado, né, que não consegue ir no banheiro sozinho, que não consegue levantar sozinho, né, não consegue cuidar da sua higiene pessoal. E se esse pai, então, já teve queda, né, caiu, e ele não conseguia levantar sozinho, então ela também, como sendo sexo frágil, vamos dizer assim, né? Quer dizer, muscularmente falando... Menor do que ele. Menor do que ele, então é um desafio, né? Então, é por essa questão. Tá. Olha aqui, outro fator de risco para o cuidador de estresse, né? Fator de estresse para o cuidador, melhor dizendo. Se ele já está enfrentando depressão, seja por esse cuidado dispensado ali, ou por uma outra questão pessoal. É difícil quando você tem que cuidar e você está precisando ser cuidado, não é? É muito difícil. Na verdade, às vezes fica até incompatível, né? Porque, por exemplo, se o cuidador, se aquele familiar, que é o único que está ali disponível para cuidar do doente, esse cuidador está com depressão, e se for uma depressão complicada, ele não vai ter pique, não vai ter energia, não vai ter psiquismo, né, pensamento, não sabe como lidar com a situação, não está nem sabendo resolver ainda a sua própria depressão, então ainda tem esse fardo para cuidar do outro, então vai ter que cuidar, né, que até tem as perguntas que surgem no nosso meio profissional na área de saúde, que é exatamente essa, quem é que cuida do cuidador, né? Então, o cuidador tem que ter esse discernimento de pensar, eu preciso cuidar de mim mesmo, né, para poder ajudar a cuidar do outro. Sim. Né? Até quem viaja de avião sabe disso, né? Quando inicia o voo e se anuncia ali a aeromoça, né? O comissário de bordo vai ali e anuncia se faltar oxigênio, né? Se a cabine despressurizar, faltar oxigênio, máscara vão cair na sua frente. Então você coloca primeiro em você para você poder conseguir respirar e aí você vai conseguir ajudar o outro. Então esse é um desafio importante. Se você está em casa aí, está sofrendo de um estado depressivo e tem que cuidar de alguém, então você precisa gastar um tempinho da sua vida para poder cuidar de você, resolver essa questão aí, procurar resolver, nem sempre tem uma solução fácil, né? Para ter condições ou de cuidar melhor desse idoso ou dessa pessoa que precisa de ajuda, ou de pedir a alguém que faça isso até que você esteja bem. Vou trazer um fator aqui de estresse para cuidador que a gente gastaria o programa inteiro falando, doutor César, que é a questão da dificuldade financeira. Eu posso falar aqui de inúmeras questões relacionadas a isso. Pode ser uma questão de dificuldade relacionada ao próprio idoso, né, que precisa de fralda, de medicamentos, de itens de higiene. Pode ser relacionado ao cuidador, que de repente é alguém da família, que também é o provedor, está sozinho, de repente é uma mãe solteira, e aí vai ter que deixar o trabalho para se dedicar ao cuidado. Então, assim, realmente essa questão da dificuldade financeira tira o sono, o pouco que resta desse cuidador. Pode acontecer. Pode acontecer. E numa grande parte de famílias que têm baixa renda e que tem um familiar doente, é como você falou, que vai levar no médico, às vezes não tem consulta no SUS rápida, tem que pagar uma consulta particular, comprar medicação, que às vezes não consegue gratuitamente também. Então, um sofrimento que algumas pessoas têm por questões financeiras e que aí é muito importante que a família como um todo e amigos entrem para ajudar. Eu estou dizendo isso porque eu conheço muitos casos de pessoas que a família não quis saber desse indivíduo doente, deixou só na mão de um, né? Essa é uma outra questão, que às vezes não há um envolvimento de todas as pessoas da família. Pode ser gente, pode ser alguém próximo ou mais distante, mas eu acho que é necessário ter um olhar mais... porque pelo menos com ajuda financeira já é um tipo de ajuda. Ah, não vou lá porque não tenho tempo, já tenho um filho pequeno para cuidar, não tenho como ir lá na sua casa te ajudar a cuidar disso. Mas você pode ajudar financeiramente. Ou ao contrário. Ou pagar uma consulta, ou enfim, não é?
Tá. Agora, olha só que interessante. Essa aqui, conviver com quem está cuidando. Tem gente que vai, por exemplo, ter o pai na casa, a mãe na casa, mas vai ter que contratar cuidadores e aí ela vai perder a privacidade da casa dela. Ela não deixa de ser cuidadora porque ela não está, talvez, manejando ali o idoso, né, cuidando ali diretamente, mas ela também vai ter que lidar com essa questão. Isso é uma situação também difícil, porque mesmo que na família tenha condições financeiras de colocar um cuidador, que não é barato, é uma coisa cara, realmente, para botar 24 horas alguém é muito caro. Mas mesmo que tenha condições disso aí, você vai realmente perder a privacidade. Então, é alguém diferente na tua casa, né? Então vai ter que administrar isso na cabeça e ver como vai fazer, até que ponto vai aguentar isso aí ou vai ter que tomar uma outra atitude. Por exemplo, se for um idoso, de repente colocar no lar de idosos, a gente pode falar sobre isso depois. Olha aí, tem também essa questão aqui que é importantíssima, que é o isolamento social, justamente por haver uma dedicação muito maior, com uma pessoa talvez limitada, que vai demandar o cuidado nos finais de semana, nas festas, de repente não consegue sair de casa, realmente é uma questão que pode importar bastante. Pode estressar bastante, porque a gente sabe como ser humano, né, Teru, não foi à toa que Deus fez o mundo em 6 dias e fez o 7º para a gente descansar, né, que é o sábado, né? Então, cientificamente, até tem aqueles estudos de cronobiologia, né, que a ciência mostrou que realmente existe um ritmo de 7 dias no ser humano e em certos animais e na natureza. Então, realmente, quem está cuidando de uma pessoa doente vai precisar de ter uns momentos, nem que seja meia hora em algum episódio assim, ao longo do dia, de ter um refresco, de descansar, de desaparecer. Então, tem que ter alguém para poder ajudar esse indivíduo aí, porque senão vai ter um estresse e acaba ficando 2 pessoas doentes ali. Vai ter que revezar, gente. Você talvez possa fazer um pouco, sabe? Vai preparar uma comida, leva para essa pessoa, ajuda. De repente, você não vai preparar para o idoso, faz para o idoso também, mas pensa naquela pessoa que está cuidando, que está, de repente, precisando tomar um banho em paz. Talvez tomar um banho um pouco mais longo, sabe? Para dar uma relaxada ou dormir algumas horas mais longas. Aliás, a gente vai falar sobre isso aqui. Mas um outro fator de estresse para o cuidador pode ser a falta de planejamento como cuidador. Esse é um fator, na verdade, até quando existem alguns casos que são mais a doença vai se instalando gradativamente na vida desse indivíduo que vai ser cuidado, então esse cuidador já vai aprendendo como lidar com a situação, conversa com alguém que vive a mesma situação, o que você fez, a quem você recorreu, como é que você lidou com a situação, mas quando é uma coisa mais aguda, um acidente de carro que deixa a pessoa paralítica, né? Bom, aí é uma coisa de repente, da noite para o dia, né? Então não tem como planejar, vai ter que quebrar a cabeça, procurar informação, para poder tentar ir organizando pouco a pouco aquela realidade que mudou repentinamente, né? Isso vai depender muito da estrutura de cada um, porque tem gente que leva um choque e fica meio desbaratinado. Agora, se a família está toda junta, dá para um pensa enquanto o outro está se recuperando do choque. Dá para reagir. É verdade, porque as pessoas reagem de forma diferente aos mesmos traumas, né? Tem gente que é reativa, tem gente que vai precisar de um tempinho a mais para reagir, mas é interessante a união nesse momento. Agora, doutor César, a gente falava agora há pouco sobre o excesso de horas trabalhadas. É preciso escalar isso aqui e tentar reorganizar para driblar esse risco de estresse, não é? É porque, como você está dizendo, excesso, né? Todo excesso é ruim, talvez menos o amor, né, em relação ao amor de Deus, né? Mas, sabe, é importante que o cuidador comece a controlar esse excesso de carga pesada, pensando que ele ou ela tem direito de ter esse espaço aí na vida, né? Tem pessoas que, quando pensam assim, não, eu preciso descansar um pouco, vem a culpa na cabeça. Não, mas é meu pai, não, mas é meu filho, não, mas é minha mulher. Não. Mas peraí, você é uma pessoa, tem que ter esse descanso. Jesus tinha, quando ele viveu aqui, ele tinha momentos em que ele estava com a multidão, momentos que ele estava só com os 12 treinando e momentos que ele estava sozinho, né, para poder restabelecer, orar. É verdade. Ele tinha as madrugadas dele, sim. Chegaram interações aqui na nossa tela que eu quero trazer para você agora. A Miriam Maria está dizendo que é filha, cuidadora e diz que a mãe dela tem 89 anos e foi diagnosticada com Alzheimer em 2018.
Ano passado eu parei de trabalhar para cuidar dela e sempre digo que o cuidador precisa ser cuidado. Parabéns, Miriam, continua levantando essa bandeira e olha, vamos procurar jeito de se cuidar, tá? Tem que haver uma compreensão da família, dos outros filhos, dos outros parentes aí envolvidos. Tem mais interação na tela do Vida e Saúde? A Eliane Klaus. Já passei por esse momento de cansaço quando cuidei do meu pai e do meu esposo. Foi muito angustiante saber que tudo o que fazia não tinha esperança de cura. Tem mais essa, esse é um fator de estresse que tem a ver aqui ó, com falta de planejamento. Não é falta, né? Mas com a impossibilidade até de planejamento, né, Dr. César? Não vai evoluir. Essa é uma situação bem difícil mesmo. Você está cuidando de alguém que tem uma doença crônica, não tem cura. E aí acho que a única solução para isso, sem ser a graça de Jesus, é você pensar que, sem anular a sua vida, de que tem uma gratidão por você fazer isso, né? Tem um bem-estar, vem também você pensar que eu estou fazendo por alguém, aquilo que talvez seja as últimas atitudes que eu posso fazer a alguém que vai morrer daqui a pouco. Então isso traz um certo benefício para a saúde também. Legal, importante, importante. Tem mais interação aqui na nossa tela que eu quero trazer. A Juliette diz que trabalha como cuidadora há 3 anos e se sente exausta porque a patologia do meu paciente fragiliza o meu psicológico. Ô, Juliette, você abriu seu coração aqui pra gente. Obrigada por mandar sua mensagem. E a gente vai responder um pouquinho para você, Juliette. Na verdade, sinais de que o cuidador está estressado. Vamos mostrar na tela aqui alguns sinais que indicam se você sente a sobrecarga, né, da sua função, se você fica facilmente irritado ou com raiva, se você perde interesse em atividades que você costumava fazer, que você gostava de fazer, e se você anda aí buscando refúgio no álcool ou outros tipos de drogas, incluindo alguns medicamentos prescritos para ter uma fuga, Dr. César, dessa realidade difícil. Exatamente. Eu estava pensando naquela interação da pessoa que parou de trabalhar, aquela senhora para cuidar da mãe do indivíduo com Alzheimer. Claro, há situações e situações, né? Cada caso é um caso, é verdade. Mas cuidado, porque às vezes a pessoa pode precipitar e abandonar uma carreira por causa de um doente. E será que não teria outra alternativa? Então tem que pensar bem quais são as alternativas que existem antes de você travar a sua vida para cuidar de alguém. Claro que existem situações, como eu disse, que talvez não tenha uma outra saída naquele momento ali, pelo menos naquele momento, né? E vai ser essa alternativa. Bom, assunto complicado. Eu sei que você conhece a sua realidade aí, você talvez esteja enfrentando essa dificuldade e não está conseguindo ver luz no fim do túnel, mas eu quero convidar você para ficar com a gente. No próximo bloco a gente vai tratar aqui de algumas estratégias para você cuidar mais de si mesmo, mais de si mesma. E ainda hoje, Dr. César tira dúvidas aqui dos nossos telespectadores. A gente vai ali e volta já.